Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos ver um pouco a respeito desse debate que está pegando fogo sobre arminianismo e calvinismo. São linhas de pensamentos, como que a gente pode definir? Professor, manda aí. É assim, o arminianismo ele surgiu no século XVI, ele não é assim tão diferente do calvinismo, ele surgiu dentro do calvinismo. Jacó Armínio, ele morreu no ano 1609 e ele era diretor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele era um calvinista. Mas o que acontece? Ele passou a ter algumas dificuldades com a doutrina da predestinação e da eleição naquele seu aspecto mais rigoroso. Porque o calvinismo do século XVII, do que a gente chama de escolasticismo protestante, esse calvinismo ele se tornou extremamente apegado à doutrina da eleição. Não era assim antes. Se você ler os escritos de João Calvino, você vai ver que ele não trata tanto desse assunto. Nas Institutas da Religião Cristã, que são 4 volumes, ele trata da eleição só no volume 3, mais ou menos, os capítulos 21 a 24, do volume 3, mais ou menos 100 páginas só, numa obra de 4 volumes, uma obra gigantesca. E, no entanto, quando nós chegamos no século XVII, existe uma mudança no calvinismo por razões que são relacionadas ao ambiente intelectual da época, especialmente por causa da Universidade de Pádua, na Itália, começou a ditar as normas do intelectualismo verdadeiro na época. Então houve uma mudança na atmosfera intelectual daqueles dias. E o calvinismo, então, tentando se ajustar a isso, tinha que encontrar um eixo ou uma base sobre a qual toda a ciência teológica tinha que girar e ser construída. E essa base que encontraram foi a doutrina da predestinação. Aí o calvinismo começou a enfatizar muito essa doutrina. E Jacó Armínio reagiu a isso dizendo, não, isso não faz jus à justiça de Deus, ao caráter de Deus, e houve lá um embate. Isso cresceu, Armínio morreu em 1609, em 1610 os seguidores dele apresentaram um documento dizendo, olha, nós discordamos do calvinismo em certos pontos, e apresentaram os pontos contra os quais eles se levantavam. Aí então se reuniu um sínodo na cidade de Dordrecht, na Holanda. Esse sínodo durou de 1618 a 1619. Esse sínodo estabeleceu os 5 pontos do calvinismo, que nós chamamos de tulipa. São 5 pontos da soteriologia calvinista. E disseram, olha, isso aqui é o que a igreja da Holanda crê. Entendi. E quem pensa diferente não pode exercer o ministério pastoral. E aí, então, os arminianos, Armínio já tinha morrido, os arminianos, então, foram banidos dos seus ministérios. Depois, quando morreu Maurício de Nassau, que era calvinista, eles voltaram e começaram a pregar princípios de liberdade religiosa e outros fatores assim também. E aí o arminianismo começou a se desenvolver mais, fora da Holanda, inclusive, até porque muitos tiveram que sair da Holanda. Então é isso. É basicamente um sistema diferente em alguns aspectos do calvinismo, nos 5 pontos que o sínodo de Dort, no século XVII, definiu como a soteriologia ortodoxa. Esses 5 pontos envolvem a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Se você pegar essas expressões e pegar a primeira letra delas, fazer um acróstico, surge a palavra tulip, que em inglês é tulipa. Então essa flor passou a se tornar o símbolo, né? A tulip. Então a gente fala, você fecha com a tulipa? Fecho, 5 pontos eu fecho. Eu sou calvinista de 4 pontos. Eu sou calvinista de 3 pontos. Sou calvinista de 5 pontos. Eu fecho com a tulipa. Minha tulipa é mais aberta. Minha tulipa está faltando uma pétala. O pessoal fala assim. E você é calvinista? Eu sou calvinista de 5 pontos. 5 pontos. Eu sou... Como que a gente poderia começar essa conversa? O que vocês acham que é importante a gente, antes de tudo, falar? Eu acho que é importante falar o seguinte, desculpa, pastor, eu estou falando muito aqui, você não falou nada até agora. Mas é assim, eu acho que é importante nós destacarmos que as duas vertentes não são inimigas. Nós não podemos acreditar que são vertentes que se odeiam, que se excluem mutuamente. Isso não é verdade. Ainda que muitas pessoas partam para essa direção, né, e ataquem com rigor e com severidade, até crueldade e desrespeito muitas vezes, o fato é que o cristianismo, o que une os crentes como irmãos na fé não é a tulipa. Nós temos que lembrar que o Novo Testamento, antes dele ser
concluído, já existiam pessoas crentes. Ou seja, muita gente morreu em Cristo sem nunca ter lido Romanos 9. Romanos foi escrito no ano 57 da era cristã. Ou seja, uma geração toda passou sem nunca ter lido Romanos 9, que é uma das bases do calvinismo. Muita gente morreu sem nunca ter lido Efésios 1. Efésios foi escrito no ano 62. Passou praticamente 2 gerações de cristãos, uma geração pelo menos, sem que jamais tivessem lido Efésios 1, que fala sobre a eleição. Enfim, é importante destacar isso. O cristianismo, ele se fundamenta, e o que une os cristãos é a realidade de crer em Cristo como seu Redentor e crer nele só como seu Salvador. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador é uma pessoa salva. E isso faz de nós irmãos em Cristo, independentemente dessas diferenças doutrinárias que às vezes as pessoas se apegam e atacam tanto umas às outras, né? Então acho que é bom destacar isso, destacar que as duas vertentes são ortodoxas, as duas vertentes não são heréticas, por assim dizer. Não, nós não podemos chamar isso de heresia. Heresia é outra coisa. Dentro da história da igreja, o conceito de heresia é diferente disso, essas questões. As duas entendem que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Eu tenho uma admiração imensa por Jacó Armínio. Jacó Armínio era um homem de Deus, um dos personagens de reputação ilibada na história da igreja, um exemplo. Gostaria de imitá-lo na conduta. É impressionante a conduta de Jacó Armínio, um santo homem de Deus, que teve lá suas questões, das quais eu discordo, as respostas que ele deu, mas era um homem santo, um homem que amava ao Senhor e o serviu de todo o coração, com muito empenho em várias frentes. Morreu novo, infelizmente, mas um exemplo de vida. Então era o irmão em Cristo que tinha lá suas lutas, suas dificuldades, suas respostas, a meu ver, algumas delas equivocadas, mas que era um crente em Cristo. E é assim que nós devemos, acho que, começar esse debate, sabendo que essas distinções não nos separam como crentes em Cristo que somos. Bom, eu concordo com muita coisa do que o pastor Granconato fala e entendo e senti a piedade dele ao tratar esse assunto, e isso é muito interessante, porque hoje a soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Tá. A soteriologia. Soteriologia. É a doutrina a parte da teologia que se atém a esse assunto aqui de hoje, que é a salvação. Tá. Ela está no Brasil bipartida entre calvinistas e arminianos. Embora não sejam as únicas escolas, não sejam as únicas posições. Mas hoje... Pode citar algumas outras, por exemplo? Você tem molinismo, você tem o amiraldismo, você tem um arminianismo com tempero wesleyano, que é diferente do arminianismo clássico. Mas os cristãos evangélicos, eles são conhecidos por terem a Bíblia como regra de fé e prática, e não os sínodos, e não os acordos doutrinários regionais, porque por mais que seja muito interessante hoje, abraçado por muitas denominações fora da Holanda, por exemplo, mas essa teologia é uma teologia nacional holandesa, e hoje abraçado, por exemplo, aqui no Brasil pelo pastor Granconato, sua denominação, a Igreja Presbiteriana, são signatários, por assim dizer, do sínodo de Dort, por exemplo, ou da Tulip como um todo, dos 5 pontos do calvinismo, do qual ele falou aqui em português, não forma a Tulip, mas é os 5 pontos do calvinismo. Mas o cristão, ele não é signatário de acordos nacionais, internacionais, de partes. Ele é signatário das Escrituras. Eu acho que nisso nós concordamos. E a meu ver, a mim me parece, com todo respeito, que os 5 pontos do calvinismo têm problemas graves a serem revistos. E é interessante que nem os 5 pontos do calvinismo e nem os 5 pontos do arminianismo, que também tem os 5 pontos do arminianismo, foram desenvolvidos pelo próprio Armínio ou pelo próprio Calvino, né? São pontos que foram
desenvolvidos depois, entende? Então, eu não sei se o Calvino assinaria os 5 pontos que os calvinistas defendem agora. E acho que ninguém sabe, porque não tem como saber, porque foram desenvolvidos depois. Um dos pontos que eu discordo, Vilela e o pessoal que está acompanhando a gente, é a ideia de que Jesus Cristo não morreu por todos e que Jesus Cristo não ama todos. Então, para você abraçar o calvinismo, que é essa linha, você tem que entender que Jesus Cristo morreu não por todos. Então eu estou pregando para uma pessoa, tem uma igreja, tem 100 pessoas, uma praça com 100 pessoas. Eu estou pregando, aí eu falo assim, se alguém aqui receber Jesus como Salvador, não sei o que lá e tal, você pode, assim, como eles falam, é verdade, mas não é totalmente, porque nem todo mundo ali é escolhido. Jesus morreu pelos eleitos, e não por todas as pessoas. Os eleitos seriam quem? Quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus, ele escolheu, tipo assim, pensa que Deus, antes do haja luz, só tem Deus. E ele existe nele mesmo, na trindade perfeita e tal. E pensa que antes dele dizer haja luz, antes dele dizer haja luz, ele já sabia que esse podcast ia estar acontecendo, certo? E ele já sabia como eu, você e ele, todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, seria vivida ou não. Então você já nasce salvo ou você já nasce perdido. E nada que você faça muda esse curso, nem mesmo a sua conversão. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer que você fosse um perdido e eu salvo. Então, Jesus morreu por mim, não por você. Ou ao contrário, você é o salvo, eu sou o perdido. Na cruz, o calvinista, profissional, o calvinista 5 pontos, ele vai dizer assim, Jesus morreu pelo Vilela, mas não pelo César. Levando em conta, a gente não sabe quem é escolhido e quem não é, né? Quem é eleito e quem não é. Mas levando em conta, se você é eleito, então a morte de Cristo, ela é eficaz só para você. Para mim, não importa. Eu posso aceitar Cristo, posso ir para a igreja. Mas a minha dúvida é, você não pode no meio do caminho ser eleito? Não. Jesus morreu apenas por um grupo. É isso, e esse grupo é os eleitos. É assim que o calvinismo crê. Tem aí um espantalhozinho aí. É um espantalhozinho que foi criado pelo Charles Wesley, ou melhor, pelo John Wesley, que diz o seguinte: o John Wesley, ele era um arminiano e ele se envolveu num embate com um cara chamado Augustus Toplady. Augusto Toplady era um fã de um calvinista chamado Girolamo Zanchius, alguma coisa assim, esqueci o nome dele, Zanchi. E o Toplady traduziu as obras de Zanchi. E o Charles Wesley, de forma desonesta, é uma mancha na biografia dele. John Wesley, não é? O John Wesley. O John Wesley traduziu, pegou uma frase e atribuiu essa frase ao Toplady, dizendo o seguinte, que o Toplady tinha dito, ele colocou essa frase e assinou, como se fosse o Toplady, dizendo o seguinte, olha, a pessoa, se ela não for eleita, não importa o que ela faça. Ela pode, inclusive, crer em Cristo, que isso não vai adiantar. E se ela for eleita, ela pode, inclusive, não crer em Cristo, não importa, ela vai ser salva. Isso nunca nenhum calvinista disse. Porque nenhum calvinista nunca disse isso? Por uma razão muito simples. A palavra de Deus estabelece em Romanos 8 que existe um processo fixo que envolve a eleição. E esse processo, ele é descrito em Romanos 8. Romanos 8 fala que aqueles que de antemão conheceu, a estes também chamou. Então é uma cadeia. Aos que chamou, a... Fala, pessoal. E aí, o que vocês acharam desse debate aí? O que vocês acharam desses dois pensamentos aí? Dessas duas linhas de interpretação? Deixa aí no comentário. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. E fui!